Salmos, capítulo 64. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito? A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Salmos, capítulo 65. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu me firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes, diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente, desperta as canções da alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplana os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Segunda Coríntios, capítulo 5. Nossa habitação celestial. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Pois Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar,
quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O ministério da reconciliação. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultar em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Segunda Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul, apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. E ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-o a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você vem? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor?
Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: Vem aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: Matei o ungido do Senhor. Davi lamenta-se por Saul e Jonatas. Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. É o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os seus montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não o proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filha de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos, e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Segunda Samuel, capítulo 2. Davi é ungido rei de Judá. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: Devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes, Gileade, tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: O Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito essa boa ação. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já foi ungido rei pela tribo de Judá. Isbosete, proclamado rei de Israel. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Suri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. A guerra entre Judá e Israel. Abner, filho de Ner, e os soldados de Isbosete, filho de Saul, partiram de Manaim e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruía, e os soldados de Davi foram ao encontro deles, no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se num lado do açude e o outro grupo no lado oposto. Então Abner disse a Joabe:
Vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós. Joabe respondeu: de acordo. Então 12 soldados, aliados de Benjamim, e Isbosete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar 12 soldados, aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Elcate Azurim. Houve uma violenta batalha naquele dia, e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Estavam lá Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. E Azael, que corria como uma gazela em terreno plano, perseguiu Abner, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe então Abner: é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele. Mas Azael não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo? Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança, que saiu pelas costas. E ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam ao lugar onde Azael estava caído. Então Joabe e Abissai perseguiram Abner. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amá, defronte de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então Abner gritou para Joabe: o derramamento de sangue vai continuar? Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? Respondeu Joabe: juro pelo nome de Deus, que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Então Joabe tocou a trombeta, e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Abner e seus soldados marcharam para Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manaim. Quando Joabe voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército. E viram que faltavam 19 soldados além de Azael, mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. Levaram Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Segunda Samuel, capítulo 3. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Os filhos de Davi em Hebrom. Esses foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoá, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O apoio de Abner a Davi. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai,
e os parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo sua mulher. Que Deus me castigue com todo o rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiro a Davi com esta proposta: a quem pertence esta terra? Faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi. Farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepulsos de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou essa mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino, perante o Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Assim, Joabe e seu irmão Abissai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner: porque morreu Abner, como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos.
e todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo o rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus conselheiros: Não percebe que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruía são mais fortes do que eu. E o Senhor retribua ao malfeitor, de acordo com as suas más obras. Ezequiel, capítulo 10. A glória de Deus afasta-se do templo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira, sobre a abóboda que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: Vai entre as rodas, por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando ele falava. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: Apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins. O homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, e as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam, enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era o de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente.
Ezequiel, capítulo 11. O julgamento dos líderes de Israel. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaía, líderes do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, esses são os homens que estão tramando o mal e dando maus conselhos nesta cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles. Profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano Senhor: eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros e o castigarei. Vocês cairão à espada e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Essa cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaía, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor. É a nós que essa cidade foi dada, para ser nossa propriedade. A promessa da volta de Israel. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano, o Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido, e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Ezequiel, capítulo 12. O exílio simbolizado.
veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha nos ombros, enquanto o povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã, recebi esta palavra do Senhor. Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou: o que você está fazendo? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço. E eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não o verá, e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que, nas nações aonde forem, contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, trema enquanto come a sua comida, e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país: assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão sua água desesperados, pois tudo que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou: filho do homem, que provérbio é este que você tem em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: darei fim a este provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda a visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser, palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor.